Vamos ver aqui agora, então, outro artigo da Tia Rosa Luxemburgo. Assembleia Nacional ou Governo dos Conselhos. No dia 17 de dezembro de 1918, 2 meses depois da Revolução Russa começar. Tal é a questão levantada no segundo ponto da ordem do dia da Assembleia Nacional dos Conselhos dos Operários e Soldados. Tal é, na realidade, a questão central da Revolução nesse momento. Assembleia Nacional ou todo o poder dos Conselhos dos Operários e Soldados. Abandono do socialismo ou a mais resoluta luta de classes do proletariado armado contra a burguesia. Esse é o dilema. Realizar o socialismo pela via parlamentar, por simples decisão maioritária, mas que projeto idílico. É aflitivo ver que esta fantasia cor-de-rosa caída dos céus nem mesmo tem em conta a experiência histórica da Revolução Burguesa, e ainda menos o caráter próprio da Revolução Proletária. Então ela realmente ela acreditava no projeto socialista, só que ela acreditava que ela conseguia mudar o Partido Social Democrata Alemão por dentro. É isso que é. Ela acreditava que ela conseguia mudar o programa do partido. Que se passara na Inglaterra? Lá era o berço do parlamentarismo. Fora lá que ele se desenvolvera mais cedo e mais vigorosamente. Quando em 1649, a hora da primeira revolução moderna burguesa soou na Inglaterra. O parlamento inglês tinha já mais de 300 anos de história de idade. Por isso, o parlamento tornou-se, desde os primeiros momentos da Revolução, o seu centro, o seu bastião, o seu quartel-general. Todas as fases da Revolução Inglesa, após as primeiras escaramuças entre a oposição e o poder real até o processo e a execução de Charles Stuart, passaram-se no célebre Long Parliament, que era um instrumento inigualável e dócil nas mãos da burguesia ascendente. E que se resultou disso? O parlamento foi obrigado a criar um exército parlamentar especial, comandado por generais parlamentares eleitos entre seus membros, com a finalidade de bater o feudalismo. O exército dos cavaleiros fiéis ao rei. Durante uma longa, escarniçada e sangrenta guerra civil, o futuro da Revolução Inglesa decidira-se não durante os debates na abadia de Westminster. Qualquer que tenha sido seu papel de centro espiritual da Revolução, mas nos campos de batalha de Mastro... O futuro da Revolução Inglesa decidirá-se não se durante os debates na abadia de Westminster, mesmo que tenha sido um centro espiritual da Revolução, mas nos campos de batalha de Marston-Moor e Naseby, não graças à cavalaria camponesa, aos cabeças redondas de Cromwell. Assim, a Revolução percorreu o seu caminho do parlamento à guerra civil, a violenta purga do parlamento operada em 2 voltas, para ir dar fim à ditadura de Cromwell. E na França? Foi lá que germinou pela primeira vez a ideia de uma Assembleia Nacional. Intuição genial do instinto de classe e dimensão histórica da Universal, quando Mirabeau e outros declararam em 1789 que os 3 estados, a nobreza, o clero e o terceiro estado, até então separados, deveriam doravante reunir-se em comum sob o nome de Assembleia Nacional. Esta Assembleia foi, de fato, devido precisamente à seção comum dos estados, um instrumento de luta de classe burguesa, graças às fortes minorias surgidas nos 2 outros estados. O terceiro estado, isto é, a burguesia revolucionária, dispôs logo a primeira de uma maioria compacta na Assembleia Nacional. E o que resultou daí? A vendéia, a emigração, a traição dos generais, a maquinação do clero, a insurreição de 50 distritos, as guerras de coligação da Europa feudal e, por fim, como um único meio de assegurar a vitória da Revolução, a ditadura e sua consequência, o terror. É o mesmo que dizer do pouco peso que possuía esta maioria parlamentar para levar ao bom termo a Revolução Burguesa. Mas é que tá, vamos ver, provavelmente ela vai falar sobre isso, tá ligado? Só que, tipo, a burguesia só conseguiu lutar no parlamento porque a classe trabalhadora continuava trabalhando, tá ligado? A gurizada que movia a economia, que fazia as coisas, que produzia as coisas, que trabalhava, os serventes continuavam trabalhando, os trabalhadores artesãos continuavam trabalhando, os trabalhadores na terra continuavam trabalhando.
tá ligado? Pros burgueses donos de terra, pros burgueses donos como é que é o nome das máquinas de artesanato? De onde trabalham os artesãos? Das máquinas de roupa, das fábricas de bagulho e tudo. Esses continuavam trabalhando, para então a burguesia poder brigar no parlamento. É o mesmo que dizer de pouco peso que possuía esta maioria parlamentar para levar o bom termo à Revolução Burguesa. E, no entanto, que é a oposição entre a burguesia e o feudalismo comparada com o abismo escancarado que separa nossos dias do trabalho capital. O que é a consciência de classe de um ou do outro dos combatentes que entraram na lista de 1649 e 1789, comparada com o ódio mortal e inextirpável que anima tanto o proletário quanto a burguesia? Não foi por acaso que Karl Marx fez incendir a luz de sua ciência sobre as molas mais escondidas dos mecanismos econômicos e políticos da sociedade burguesa. Não foi por acaso que estudou os atos e os comportamentos desta até o recôndito dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, como consequência do grande fato central, que a burguesia se alimenta como um vampiro do sangue do proletário. Não foi por acaso que Augusto Bebel exclamou no final de seu célebre discurso no Congresso Dresde: sou e continuarei a ser o inimigo mortal da sociedade burguesa. É o grande combate final, onde se decide a existência ou o fim da exploração, onde se decide uma viragem da história da humanidade. É um combate que não suporta nenhuma tergiversação, nenhum compromisso, nenhuma trégua. Este último combate, cujas tarefas consideráveis ultrapassarão todas as do passado, deverá conseguir uma coisa que nenhuma luta de classes, nenhuma revolução jamais conseguiu realizar, isto é, reduzir a luta de morte entre esses dois mundos e este último combate, cujas tarefas consideráveis ultrapassarão todas as do passado, deverá conseguir uma coisa que nenhuma outra luta de classes, nenhuma revolução jamais conseguiu realizar, isto é, reduzir a luta de morte entre esses dois mundos a duelos de oratória parlamentar e a decisões maioritárias. O parlamentarismo é verdade. Foi uma arena de luta de classe do proletariado. Foi uma arena de luta de classe do proletário. E isso enquanto durou a vida tranquila da sociedade burguesa. Foi então uma tribuna do alto, da qual nós podíamos juntar as massas à volta da bandeira do socialismo e educá-las para a luta. Ok, então ela está falando de usar o parlamento para trazer a gurizada para entender que, ok, a gurizada que se diz socialista é a que está lutando pelos meus direitos, então vamos escutar o que eles estão falando e educar elas para educar as massas para lutar. Ok. O parlamentarismo foi uma arena de classes e acredito que até hoje tenha muita função na coisa, embora tenha que ser apenas uma ferramenta e não uma... Mas hoje nós estamos no próprio coração da Revolução Proletária. E trata-se agora de abater a própria árvore de exploração capitalista, ok? Aqui ela tá falando em 1918, né? Então, tipo, um ano tá acontecendo na Rússia. Ela tá vendo, mano, o parlamento... A gente não tem... Caga parlamento alemão. Não é ele o point. O parlamento burguês, assim como a dominação de classe burguesa, que foi sua razão de ser mais eminente, perdeu a legitimidade. Agora, a luta de classes irrompe de cara descoberta. O capital e o trabalho nada mais têm a dizer um ao outro. Já só lhes resta agarrar-se no amplexo de ferro e decidir a sorte desta luta mortal. Mais do que nunca, a frase de La Salle é hoje atual. O ato revolucionário consiste sempre em exprimir o que é, e o que chama-se, aqui o trabalho, acolá o capital. Não a hipocrisia de negociações amigáveis lá onde se decide da vida ou da morte. Não a vitória de causas comuns, onde há dois lados da barreira. Claro, franco, sincero e forte com esta clareza e esta sinceridade, o proletário, constituído em classes, deve tomar em mãos todo o poder político. Igualdade de direitos políticos, democracia. Eis o que não cessava de repetir durante dezenas de anos os grandes e os pequenos profetas da dominação de classe burguesa. Igualdade de direitos políticos, democracia, repetem hoje em eco os lacaios da burguesia e os shademen. Sim,
mas trata-se precisamente de realizar presentemente. Pois a palavra de ordem, igualdade de direitos políticos, só se torna realidade no momento em que a exploração econômica tiver sido extirpada radicalmente. E a democracia, enquanto poder exercido pelo povo, só começará no dia em que o povo trabalhador tomar o poder. É preciso fazer uma crítica prática, a crítica tornada ato histórico, das frases de que se abusaram as classes burguesas durante o século e meio. É preciso que as liberdade, igualdade e fraternidade que a burguesia proclamou na França em 1789 se tornem pela primeira vez realidade, pela abolição da dominação de classe da burguesia. O primeiro ato desta ação libertadora será declarar alto e forte perante o mundo inteiro e perante os séculos da história universal o que passava até o presente por igualdade e democracia. Isto é, o Parlamento, a Assembleia Nacional, o boletim de voto para todos era uma mentira. Todo o poder, arma revolucionária da destruição do capitalismo, às massas trabalhadoras. Essa é a única verdadeira democracia. Caralho. O foda, que aí é que tá onde eu ainda tenho que conceitualizar bastante, é o todo poder à classe trabalhadora. Do tipo, como aconteceu na Rússia, falhou. Ok? Deu bom, mas falhou. Por N motivos, mas falhou. Independente do que aconteceu, falhou. O que a gente pode aprender para não falhar? Ou seja, aquela classe de organização estatal falhou muito mais rapidamente do que a gente gosta de admitir. Tá? Falhou ainda lá no Lenin, já tinha falhado. Depois da Guerra Civil, já tinha falhado. Quando tu tira o poder dos conselhos de trabalhadores e decide tudo no Comitê Central, no Comitê Nacional. Por que isso? Por que aquilo? Porque a gente precisa reconstruir a Rússia, porque a gente precisa setar. Independente do porquê, a partir dali tu já começa a criar uma nova forma de sociedade que ainda não é todo o poder aos trabalhadores. Tá ligado? É melhor do que a burguesia no poder? Bem melhor. É melhor do que a burguesia controlando o aparato estatal e sendo dona dos meios de produção? É melhor. Porém, agora existe um aparato estatal que é controlado por um grupo de pessoas. Esse aparato estatal tem os meios de... Tipo, quem controla esse aparato estatal controla os meios de produção, só que o que é decidido de o que produzir, como distribuir, é decidido por essa cúpula de pessoas, não pelos conselhos de trabalhadores locais que vão decidindo as coisas ali e o Conselho Nacional é mais uma assembleia para a gente discutir tudo que foi decidido. Tá ligado? Como que a gente consegue manter nisso? Esse é o ponto. Porque vai ter repressão, vai ter, se não se espalhar, vai ter o imperialismo tentando... Como é que a gente pode se defender do imperialismo, espalhar a revolução e manter ela proletária? Tá ligado? Isso é um ponto muito... Eu acho que pra mim os dois pontos mais importantes de falar sobre socialismo hoje em dia é como a gente organiza, como a gente consegue convencer gente suficiente de que a gente precisa de um strike geral para começar tudo, a gente precisa de uma greve geral para começar, como a gente consegue convencer gente suficiente para fazer uma greve geral, como a gente consegue espalhar a ideia do que e eu acho que pra gente conseguir convencer a gurizada suficiente para fazer uma greve geral, a gente precisa ter um argumento muito claro do que a gente planeja fazer quando a gente tiver greve, quando todo mundo estiver parado, como a gente vai organizar as coisas. Eu acho que isso é muito essencial da gente conseguir ter bem claro na nossa cabeça. Então, para todo mundo que se diz marxista, se diz socialista, assim como eu, para mim essa é uma das pontes mais importantes, é uma das partes mais importantes que eu tô tendo que trabalhar agora na minha conceitualização, que é o que a gente vai fazer quando a gente tiver todo mundo em greve, quando não tiver mais ônibus na rua, quando os trens estiver parado, quando as fábricas estiver todas ocupadas, quando todos os campos estiver... Mano, a gente não tem nenhuma... Nada tá funcionando. A gente tá ocupando tudo, a gente tá... O que a gente vai fazer a partir daqui? A gente tem que ter esse argumento do que a gente vai fazer a partir daqui, claro, para que a gente consiga convencer pessoas desse programa, tá ligado? Desse projeto.